Um milionário ouviu uma mendiga cantando a canção de sua infância e começou a chorar imediatamente. O sol nascente banhava as ruas de Jaguariúna com uma luz dourada, revelando aos poucos a agitação típica de uma cidade em crescimento. Carros já começavam a circular, levando trabalhadores para mais um dia de labuta, enquanto os primeiros ônibus despejavam estudantes sonolentos nas calçadas. Em meio a esse despertar urbano, uma figura solitária se destacava, imóvel em contraste com o movimento ao seu redor. Sentada em um pedaço de papelão na esquina da Praça Umbelina Bueno, Dona Zuleide observava o vai e vem com olhos cansados, mas atentos. Aos 76 anos, seu rosto enrugado contava histórias que sua voz rouca raramente compartilhava. Vestida com camadas de roupas surradas, algumas doadas, outras encontradas, ela era uma presença constante naquele local há mais tempo do que muitos moradores podiam se lembrar. Poucos sabiam seu nome verdadeiro. Para a maioria, ela era apenas a velhinha da praça, uma figura que se misturava à paisagem urbana, como as árvores centenárias que sombreavam os bancos da praça. Alguns a evitavam, outros a olhavam com pena, mas quase ninguém realmente a via. Naquela manhã, como em tantas outras, Dona Zuleide organizava seus poucos pertences. Uma sacola de plástico desbotada contendo algumas mudas de roupa, um pente quebrado e um pequeno espelho rachado. Ao seu lado, um copo plástico aguardava as moedas que raramente tilintavam em seu interior. Enquanto arrumava seus pertences, seus dedos nodosos tocaram algo no fundo da sacola. Era um pequeno broche dourado, já sem brilho, mas ainda capaz de despertar um lampejo de emoção em seus olhos. Zuleide o segurou por um momento, permitindo-se um raro instante de nostalgia, antes de guardá-lo novamente, como quem esconde um tesouro precioso. O dia prometia ser quente, como era comum naquela época do ano em Jaguariúna. Zuleide sabia que precisaria encontrar um lugar à sombra logo, ou o calor se tornaria insuportável. Mas por enquanto, ela permanecia ali, observando o fluxo de pessoas que passavam apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias e preocupações. Foi então que ela o viu pela primeira vez. Um homem alto, de porte elegante, atravessava a rua em direção à praça. Vestia um terno bem cortado e carregava uma pasta de couro que denunciava sua posição social. Seu rosto, embora jovem, carregava linhas de preocupação que não combinavam com sua idade. Tadeu Mendonça, 39 anos, era um nome conhecido nos círculos empresariais de Jaguariúna e região. Dono de uma das maiores vinícolas do interior paulista, a Uvas do Vale, ele era o retrato do sucesso. Seu rosto frequentemente estampava as páginas de economia dos jornais locais, sempre associado a números impressionantes de produção e exportação. Naquela manhã, porém, Tadeu não parecia o empresário confiante que todos conheciam. Seus passos eram hesitantes e seus olhos vagavam inquietos como se procurassem algo ou alguém. Ao se aproximar de Dona Zuleide, Tadeu diminuiu o passo. Por um momento, seus olhares se cruzaram. A idosa, acostumada a ser ignorada, ficou surpresa com a intensidade daquele olhar. Havia algo ali, curiosidade, compaixão, ou seria algo mais profundo? Tadeu parou a poucos passos de Zuleide. Suas mãos tremiam levemente quando ele abriu sua pasta e retirou um pacote cuidadosamente embrulhado. "Bom dia", disse ele, com uma voz suave que contrastava com sua aparência imponente. "A senhora gostaria de um café da manhã?" Zuleide olhou para o pacote estendido em sua direção, então de volta para o rosto do homem. Anos de desconfiança a fizeram hesitar, mas algo na expressão de Tadeu a fez aceitar a oferta com um aceno silencioso. "Obrigada, meu filho", murmurou ela, sua voz um sussurro rouco. Tadeu sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. "Não há de quê. Eu passei por aqui ontem e notei que a senhora... Bem, pensei que talvez apreciasse algo para comer." Zuleide abriu o pacote com cuidado, revelando um pão fresquinho e uma garrafa térmica que, pelo aroma, continha café quente. Seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pela gentileza inesperada, mas pela memória distante de uma época em que gestos assim eram comuns em sua vida.
Que Deus te abençoe, meu filho, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Tadeu ficou ali por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas o som estridente de seu celular quebrou o momento. Com um olhar de desculpas, ele atendeu a chamada e se afastou rapidamente, deixando Zuleide com seu café da manhã e uma sensação estranha de que aquele encontro significava mais do que uma simples ação de caridade. Enquanto Tadeu desaparecia na multidão, absorvido por sua conversa ao telefone, Zuleide mordiscava o pão, saboreando cada pedaço. Seus olhos seguiam a figura do empresário até ele sumir de vista. E uma pergunta ecoava em sua mente: por que aquele homem, tão diferente de todos que passavam por ali diariamente, havia parado para ajudá-la? O que Zuleide não sabia, e o que Tadeu mal começava a compreender, era que aquele simples gesto de bondade era apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Uma jornada de descobertas, redenção e um reencontro que desafiaria o próprio destino. As ruas de Jaguariúna continuavam seu ritmo frenético, alheias ao drama que começava a se desenrolar. Mas para Zuleide e Tadeu, o mundo havia mudado imperceptivelmente naquela manhã. E as engrenagens do destino, há tanto tempo paradas, voltavam lentamente a girar. Os extensos vinhedos da Uvas do Vale se estendiam até onde a vista alcançava, formando um tapete verde ondulante sob o céu azul de Jaguariúna. O aroma doce das uvas maduras pairava no ar, misturando-se com a terra úmida e o orvalho da manhã. Era um cenário de cartão postal, a realização do sonho de muitos, mas para Tadeu Mendonça, naquele momento, era um lembrete constante de tudo o que havia conquistado e, paradoxalmente, de tudo o que ainda lhe faltava. Parado na varanda de sua casa, uma construção imponente que se erguia no topo de uma colina suave, dominando a paisagem dos vinhedos, Tadeu contemplava seu império. Seus olhos, no entanto, não viam realmente a beleza diante dele. Sua mente estava longe, revivendo o encontro daquela manhã na praça. Tadeu, o café está na mesa. A voz de Letícia, sua esposa, o trouxe de volta à realidade. Ele se virou, forçando um sorriso. Letícia era uma mulher elegante, de cabelos castanhos, sempre impecavelmente arrumados e olhos verdes penetrantes. Aos 37 anos, ela emanava uma confiança que complementava perfeitamente a personalidade mais introspectiva de Tadeu. "Já vou, querida", respondeu ele, lançando um último olhar para os vinhedos antes de entrar. Na sala de jantar, decorada com um gosto refinado que mesclava elementos rústicos e modernos, a família Mendonça se reunia para o café da manhã. Além de Tadeu e Letícia, estavam presentes seus 2 filhos, Marina, de 15 anos, uma adolescente de olhos sonhadores e cabelos rebeldes, e Enzo, de 12, um garoto esperto com uma paixão por tecnologia. "Pai, você viu meu novo aplicativo?" "Eu programei ele ontem à noite", exclamou Enzo assim que Tadeu se sentou. "Agora não, Enzo", interrompeu Letícia gentilmente. "Seu pai precisa se concentrar no trabalho. Temos aquela reunião com os investidores hoje, lembra, Tadeu?" Tadeu assentiu distraidamente, servindo-se de café. "Sim, claro, às 14h." O silêncio caiu sobre a mesa, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Era um silêncio confortável, o tipo que só famílias verdadeiramente próximas conseguem compartilhar. Mas para Tadeu, naquela manhã, parecia opressivo. "Crianças, terminem logo. O motorista já deve estar chegando para levá-los à escola", disse Letícia, checando seu relógio de pulso. Enquanto os filhos terminavam apressadamente o café e corriam para pegar suas mochilas, Letícia se voltou para Tadeu. "Está tudo bem, querido? Você parece distante hoje." Tadeu hesitou por um momento. Como explicar o turbilhão de emoções que o encontro com a senhora na praça havia desencadeado? Como falar sobre o vazio que sentia, mesmo cercado por tanto sucesso e amor? "Estou bem", respondeu finalmente, só pensando na reunião de hoje. Letícia o estudou por um momento, seus olhos verdes parecendo ler mais do que Tadeu gostaria de revelar. Mas antes que ela pudesse insistir, o barulho de uma buzina anunciou a chegada do motorista. "Tenho que ir", disse Tadeu, levantando-se abruptamente.
Preciso passar na vinícola antes da reunião. Ele beijou Letícia rapidamente e saiu, evitando seu olhar questionador. No carro, a caminho dos escritórios da Uvas do Vale, Tadeu finalmente permitiu que seus pensamentos voltassem para a idosa da praça. Havia algo nela, algo familiar que ele não conseguia explicar. Era como se, ao olhar para aquele rosto enrugado e aqueles olhos cansados, ele estivesse vendo um reflexo distorcido de si mesmo. Um e se que o perseguia há anos, mesmo que ele tentasse ignorar. A Uvas do Vale era o orgulho de Tadeu. Fundada há 15 anos, a empresa havia crescido de uma pequena produção familiar para uma das maiores vinícolas do país. Seus vinhos ganhavam prêmios internacionais e eram exportados para diversos países. Era uma história de sucesso que qualquer um invejaria. Mas enquanto caminhava pelos corredores modernos do escritório, cumprimentando funcionários e revisando relatórios, Tadeu sentia o peso de um segredo que carregava há décadas, um segredo que nem mesmo Letícia conhecia completamente. Em seu escritório privativo, com vista para os vinhedos, Tadeu se permitiu um momento de vulnerabilidade. De uma gaveta trancada de sua mesa, ele retirou uma foto antiga e amarelada. Nela, uma mulher jovem sorria, segurando um menino de cerca de 5 anos. O rosto da mulher estava parcialmente desbotado, mas seus olhos eram os mesmos olhos que Tadeu havia visto naquela manhã na praça. A memória o atingiu como uma onda, o cheiro de lavanda, uma canção de ninar sussurrada, o calor de um abraço, e então, o frio de um orfanato, o medo da solidão, a esperança cada vez menor de que alguém viria buscá-lo. Tadeu havia sido adotado aos 7 anos por um casal amoroso. Os Mendonça lhe deram tudo: educação, oportunidades, amor incondicional. Ele os amava profundamente e os considerava seus verdadeiros pais. Mas a pergunta sempre esteve lá, no fundo de sua mente. O que acontecera com sua mãe biológica? Por que ela o abandonara? Ao longo dos anos, Tadeu tentara encontrá-la, sempre discretamente para não magoar seus pais adotivos. Mas todas as pistas levavam a becos sem saída. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. E agora, depois de tanto tempo, aquela senhora na praça despertara todas as velhas questões. Seria possível? Depois de tantos anos, poderia o destino ter colocado sua mãe em seu caminho? Tadeu balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Ele tinha uma empresa para administrar, uma família para cuidar. Não podia se deixar levar por fantasias baseadas em uma vaga semelhança e um sentimento inexplicável. Mas mesmo enquanto se preparava para a reunião com os investidores, revisando números e estratégias, uma parte de sua mente continuava voltando para a praça, para aqueles olhos cansados que pareciam carregar uma história tão parecida com a sua. Tadeu sabia que não poderia ignorar isso. Ele voltaria à praça, ofereceria mais ajuda à senhora, e talvez, apenas talvez, encontrasse as respostas que buscava há tanto tempo. O que ele não sabia era que esse impulso de bondade, nascido de uma mistura de compaixão e curiosidade, estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Enquanto o sol subia no céu sobre os vinhedos de Jaguariúna, iluminando as uvas que em breve se tornariam o premiado vinho da Uvas do Vale, Tadeu Mendonça se preparava sem saber para a maior safra de sua vida. Uma colheita não de uvas, mas de verdades há muito enterradas e de laços familiares que o tempo e as circunstâncias não conseguiram romper completamente. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para Tadeu Mendonça. Todas as manhãs, antes de seguir para os escritórios da Uvas do Vale, ele fazia uma parada na Praça Umbelina Bueno, sempre carregando um pacote cuidadosamente preparado com café e pão frescos. Tadeu buscava a figura frágil de Dona Zuleide. Para Zuleide, aquelas visitas matinais tornaram-se um farol de esperança em sua existência solitária. A princípio desconfiada, aos poucos ela começou a se abrir para o gentil empresário que parecia genuinamente interessado em seu bem-estar. Em uma manhã particularmente agradável, enquanto compartilhavam o café da manhã, Tadeu finalmente reuniu coragem para fazer as perguntas que o consumiam.
Dona Zuleide, ele começou hesitante. Espero que não se ofenda, mas a senhora sempre viveu aqui em Jaguariúna? A idosa parou de mastigar por um momento, seus olhos ganhando um brilho distante. Não, meu filho, vim parar aqui há uns 20 anos, talvez. O tempo passa diferente quando você vive nas ruas. Tadeu sentiu seu coração acelerar. E antes disso, de onde a senhora veio? Zuleide suspirou profundamente, como se o peso de suas memórias fosse quase tangível. Ah, meu jovem, é uma longa história, e não muito feliz. Eu gostaria de ouvir, se a senhora não se importar. Tadeu insistiu gentilmente. Zuleide o estudou por um momento, como se avaliasse se podia confiar nele com seu passado. Finalmente, ela começou. Eu nasci em uma cidadezinha chamada Ibitinga, conhece? Famosa pelos bordados. Cresci lá, me casei jovem com um homem que achei que seria o amor da minha vida. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Mas a vida tem seus planos, não é? Tadeu assentiu, encorajando-a a continuar. Tivemos um filho, um menino lindo. Mas meu marido, ele não era um homem bom. Bebia demais, gastava todo o nosso dinheiro. Um dia simplesmente foi embora, nos deixou sem nada. As mãos de Tadeu começaram a tremer levemente. Ele as escondeu nos bolsos, tentando manter a compostura. Eu fiz o que pude para criar meu menino sozinha. Trabalhava dia e noite, bordando, lavando roupa para fora. Mas então fiquei doente. Muito doente. A voz de Zuleide falhou por um momento. Não tinha como cuidar dele. Não tinha família para ajudar. Então eu fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Zuleide agora. Tadeu sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu o levei para um orfanato em São Paulo. Disse a mim mesma que era temporário, que eu voltaria por ele assim que melhorasse. Mas a vida tem seus planos, ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Tadeu mal conseguia respirar. Cada palavra de Zuleide era como uma peça de um quebra-cabeça que ele tentara montar por décadas. A senhora se lembra do nome do orfanato? Ele perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Zuleide franziu a testa, concentrando-se. Era Nossa Senhora da Piedade, eu acho. Sim, tenho certeza. Nossa Senhora da Piedade. O mundo de Tadeu pareceu girar. Era o mesmo orfanato onde ele havia passado 2 anos de sua infância, antes de ser adotado pelos Mendonça. E seu filho, Tadeu, continuou, lutando para manter a voz estável. Qual era o nome dele? Zuleide olhou diretamente nos olhos de Tadeu e, por um momento, pareceu ver além do empresário bem-sucedido, como se enxergasse o menino assustado que ele fora um dia. Tadeu, ela disse suavemente. O nome dele era Tadeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tadeu sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as suas suspeitas, todos os anos de busca e questionamento, culminavam neste momento. Dona Zuleide, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu acho que sou seu filho. Os olhos de Zuleide se arregalaram, uma mistura de choque e incredulidade e uma centelha de esperança passando por eles. Não pode ser, ela murmurou. Meu Tadeu, ele teria sua idade agora, mas... Como? Tadeu tirou a foto antiga de seu bolso, aquela que guardava tão cuidadosamente em seu escritório. Com mãos trêmulas, ele a entregou a Zuleide. Ao ver a imagem, Zuleide deixou escapar um soluço. Seus dedos traçaram o contorno do rosto da mulher mais jovem na foto, seu próprio rosto décadas atrás. Sou eu, ela sussurrou, e este é meu menino, meu Tadeu. As lágrimas fluíam livremente agora, tanto de Zuleide quanto de Tadeu. Anos de separação, de perguntas não respondidas, de sonhos abandonados, tudo culminava neste momento de reconhecimento. Tadeu se moveu para mais perto, hesitante. Mãe? Ele disse, testando a palavra que nunca pensou que diria para esta mulher. Zuleide estendeu uma mão trêmula, tocando o rosto de Tadeu, como se não acreditasse que ele era real. Meu filho, ela soluçou. Meu menino, você me encontrou. Naquele momento, na praça Umbelina Bueno, o tempo pareceu parar.
Mãe e filho, separados por décadas de tristeza e circunstâncias, finalmente se reencontraram. Era um momento de pura emoção, de redenção e de um novo começo. Mas enquanto Tadeu abraçava sua mãe biológica pela primeira vez em mais de 30 anos, uma nova realidade começava a se formar em sua mente. Como ele explicaria isso a Letícia, a seus filhos, a seus pais adotivos? Como ele poderia integrar Zuleide em sua vida atual? E Zuleide, superada pela emoção e pela incredulidade de ter seu filho de volta, mal podia compreender como sua vida nas ruas poderia se encaixar no mundo de sucesso e privilégio que Tadeu havia construído. O reencontro era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria navegar pelas águas turbulentas que viriam a seguir, reconciliando o passado com o presente e construindo um futuro que pudesse acomodar todos os aspectos de suas vidas complexas. Enquanto o sol subia no céu sobre Jaguariúna, iluminando mãe e filho abraçados em um banco de praça, o destino continuava a tecer sua teia intrincada. A história de Tadeu e Zuleide estava longe de terminar. Na verdade, um novo capítulo, cheio de desafios e possibilidades, estava apenas começando. O escritório de Tadeu, na Uvas do Vale, sempre fora seu refúgio, um lugar onde ele se sentia no controle. Mas naquela tarde, enquanto observava os vinhedos pela janela panorâmica, ele se sentia completamente à deriva. O reencontro com Zuleide, sua mãe biológica, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. A emoção inicial do reconhecimento agora dava lugar a uma avalanche de questões práticas e emocionais. Um som suave o tirou de seus pensamentos. Era Mariana, sua assistente há mais de uma década. Senhor Mendonça? Sua esposa está na linha 1. Ela parece preocupada. Tadeu suspirou. Ele sabia que não poderia adiar esta conversa por muito mais tempo. Obrigado, Mariana. Pode transferir. Pegando o telefone, Tadeu respirou fundo. Oi, querida. A voz de Letícia soou tensa do outro lado da linha. Tadeu, onde você está? Estou te ligando há horas. O que está acontecendo? Ele fechou os olhos por um momento, buscando as palavras certas. Letícia, eu preciso te contar uma coisa. É complicado. Pode me encontrar no Café Aroma daqui a 1 hora? O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Finalmente Letícia respondeu. Tudo bem, estarei lá. Desligando o telefone, Tadeu se preparou para o que seria, sem dúvida, uma das conversas mais difíceis de sua vida. 1 hora depois, sentado em uma mesa discreta no fundo do Café Aroma, Tadeu observava Letícia entrar. Ela estava elegante como sempre, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Tadeu, ela disse, sentando-se, o que está acontecendo? Você tem estado distante, saindo cedo todas as manhãs? Tem algo errado com a empresa? Ele pegou as mãos dela entre as suas. Não, querida, a empresa está bem. É algo pessoal. Nos minutos seguintes, Tadeu contou tudo a Letícia. Sobre suas buscas secretas ao longo dos anos, sobre o encontro com Zuleide na praça e sobre a revelação chocante daquela manhã. Letícia ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando à medida que a história se desenrolava. Quando Tadeu terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Então, você encontrou sua mãe biológica, ela disse finalmente, sua voz um misto de emoções. E ela é uma moradora de rua? Tadeu assentiu, tentando ler a expressão de sua esposa. Eu sei que é muito para processar. Eu mesmo ainda estou tentando entender tudo. Letícia soltou um suspiro trêmulo. O que você pretende fazer agora, Tadeu? Qual é o próximo passo? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Tadeu sabia que sua resposta poderia mudar tudo. Eu quero ajudá-la, Letícia. Trazê-la para a nossa vida. Ela é minha mãe e ela sofreu tanto. Não posso simplesmente ignorar isso. Letícia fechou os olhos por um momento, como se buscasse força interior. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Tadeu, eu te amo. E se esta mulher é realmente sua mãe, então ela é família. Mas precisamos pensar com cuidado. Não podemos simplesmente trazer uma estranha para nossa casa, especialmente com as crianças.
Tadeu sentiu uma onda de alívio e gratidão pela compreensão de Letícia. Você está certa, claro. Precisamos ir devagar. Mas você está disposta a conhecê-la? Letícia assentiu lentamente. Sim, eu acho que sim. Mas Tadeu e seus pais, os Mendonça, eles precisam saber. A menção de seus pais adotivos fez o coração de Tadeu apertar. Eles haviam dado tudo a ele, o amado incondicionalmente. Como ele explicaria isso a eles sem parecer ingrato? Eu vou contar a eles, ele prometeu. Mas primeiro, quero que você conheça Zuleide. Talvez possamos convidá-la para um almoço no fim de semana. Letícia concordou, ainda visivelmente processando tudo. Tudo bem. Mas, Tadeu, precisamos pensar em como explicar isso às crianças. E, bem, se vamos trazer sua mãe para nossas vidas, ela vai precisar de ajuda. Médicos, roupas novas, talvez até terapia. Tadeu sentiu uma onda de amor por sua esposa. Mesmo diante de uma situação tão inesperada, ela já estava pensando praticamente, buscando soluções. Você está certa, como sempre. Ele sorriu, apertando a mão dela. Faremos isso juntos, passo a passo. Enquanto o casal deixava o café, um novo sentimento de propósito preenchia Tadeu. O choque inicial do reencontro com Zuleide agora dava lugar a um desejo ardente de corrigir os erros do passado, de oferecer à sua mãe biológica a vida que ela merecia. Mas à medida que retornavam para casa, novas preocupações surgiam. Como Marina e Enzo reagiriam à notícia de que tinham uma avó que viveu nas ruas? Como os círculos sociais e empresariais de Jaguariúna veriam esta mudança na família Mendonça? E mais importante, como Zuleide se adaptaria a uma vida tão diferente daquela que conheceu nas últimas décadas? O sol se punha sobre os vinhedos de Jaguariúna, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Era um espetáculo de beleza, um lembrete da capacidade da natureza de se renovar a cada dia. Para Tadeu e Letícia, era também um símbolo de esperança. Assim como o dia sempre renasce após a noite mais escura, talvez esta nova fase de suas vidas, por mais desafiadora que fosse, pudesse trazer uma beleza inesperada. Enquanto dirigiam de volta para casa, ambos sabiam que estavam à beira de uma grande mudança. O que começara como um simples ato de bondade de Tadeu para com uma senhora solitária na praça, havia se transformado em uma jornada de redescoberta familiar, de segundas chances e de redenção. O caminho à frente seria cheio de obstáculos, mas com amor, compreensão e determinação, a família Mendonça estava pronta para enfrentar o que viesse. A história de Tadeu e Zuleide, interrompida há tantos anos, estava prestes a ganhar um novo capítulo, e desta vez seria escrito não com lágrimas de separação, mas com a tinta da esperança e da reconciliação. O sábado amanheceu claro e promissor em Jaguariúna. Na mansão dos Mendonça, uma atmosfera de expectativa nervosa pairava no ar. Tadeu havia passado a semana preparando o terreno, contando cuidadosamente a história para seus filhos, Marina e Enzo. As reações foram mistas. Marina, com seus 15 anos e um coração cheio de idealismo adolescente, ficou fascinada com a ideia de uma avó recém-descoberta. Enzo, por outro lado, mostrou-se mais reservado, suas perguntas práticas refletindo uma maturidade além de seus 12 anos. Mas, pai, Enzo havia perguntado, se a vovó Zuleide é sua mãe de verdade, o que isso faz da vovó Clara? A pergunta de Enzo havia pegado Tadeu de surpresa. Filho, ele respondeu após um momento de reflexão, a vovó Clara sempre será minha mãe. Ela e o vovô João me criaram, me amaram e me deram tudo. Encontrar a Zuleide não muda isso. Apenas significa que agora temos mais família para amar. Agora, enquanto Letícia supervisionava os últimos preparativos para o almoço, Tadeu se dirigiu à garagem. Ele havia combinado de buscar Zuleide pessoalmente na praça. O trajeto até o centro da cidade foi uma montanha-russa emocional para Tadeu. Parte dele ainda mal podia acreditar que estava prestes a trazer sua mãe biológica para conhecer sua família. Outra parte temia como Zuleide reagiria a este novo mundo. Ao chegar à Praça Umbelina Bueno, Tadeu avistou Zuleide imediatamente. Ela estava sentada em seu lugar habitual, mas algo estava diferente. Vestia um vestido simples, mas limpo, que Tadeu havia comprado para ela dias antes.
Seu cabelo grisalho estava penteado e preso em um coque modesto. Bom dia, mãe, Tadeu disse suavemente, aproximando-se. Zuleide olhou para ele, um misto de nervosismo e esperança em seus olhos. Bom dia, meu filho, ela respondeu, sua voz trêmula. Está pronta? Ela assentiu, levantando-se com dificuldade. Tadeu ofereceu seu braço para apoiá-la e juntos caminharam até o carro. A viagem de volta foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegaram à mansão dos Mendonça, Zuleide ficou boquiaberta. Você mora aqui? Ela perguntou, incrédula. Tadeu sorriu gentilmente. Sim, mãe. E agora você também. Ao entrarem na casa, foram recebidos por Letícia, que avançou com um sorriso caloroso. Bem-vinda, dona Zuleide, ela disse, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. Zuleide, visivelmente emocionada, apertou a mão de Letícia. O prazer é meu, minha querida. Vocês são muito gentis em me receber. Nesse momento, Marina e Enzo apareceram na sala. Marina, impulsiva como sempre, correu para abraçar Zuleide. Vovó, Zuleide, pega de surpresa pelo abraço repentino, ficou rígida por um momento antes de relaxar e retribuir o abraço, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Enzo, mais reservado, aproximou-se lentamente. Olá, vovó Zuleide, ele disse educadamente, estendendo a mão. O almoço que se seguiu foi uma mistura de emoções. Zuleide, claramente desconfortável com os talheres de prata e a louça fina, fez o melhor que pôde para se adaptar. Tadeu e Letícia se esforçaram para mantê-la à vontade, enquanto Marina bombardeava a avó com perguntas sobre sua vida. Foi Enzo quem, com sua curiosidade natural, fez a pergunta que todos evitavam. Vovó Zuleide, ele começou, como era o papai quando ele era pequeno? Um silêncio caiu sobre a mesa. Zuleide olhou para Tadeu, buscando permissão. Ele assentiu encorajadoramente. Bem, meu querido, Zuleide começou, sua voz ganhando força à medida que falava. Seu pai era um menino muito especial, curioso como você, e gentil, sempre gentil. Enquanto Zuleide compartilhava memórias de um Tadeu criança, o empresário bem-sucedido sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eram memórias que ele não sabia que possuía, fragmentos de uma vida que havia sido interrompida abruptamente. Letícia, percebendo a emoção do marido, pegou sua mão sob a mesa, apertando-a gentilmente. À medida que a tarde avançava, a atmosfera foi se tornando mais relaxada. Zuleide, embora ainda claramente fora de seu elemento, começou a se abrir mais. Ela riu das piadas de Enzo e ouviu atentamente enquanto Marina falava sobre seus sonhos de se tornar artista. Quando a noite caiu e chegou a hora de Zuleide partir, Tadeu e Letícia haviam decidido que era melhor ir devagar, hospedando-a inicialmente em um apartamento próximo. Havia um sentimento palpável de que algo importante havia acontecido naquele dia. Mãe, Tadeu disse, enquanto a acompanhava até o carro. Espero que tenha sido um bom dia para você. Zuleide parou, virando-se para olhar para a casa iluminada atrás deles. Foi mais do que bom, meu filho, ela disse suavemente. Foi um milagre. Enquanto Tadeu dirigia de volta para o centro da cidade, levando Zuleide para seu novo apartamento, ele refletiu sobre o dia. Havia sido estranho, às vezes desconfortável, mas também cheio de momentos de conexão genuína. Ele sabia que o caminho à frente seria longo. Havia muito a resolver, muito a curar. Mas olhando para a mulher ao seu lado, a mãe que ele pensou ter perdido para sempre, Tadeu sentiu uma onda de esperança. Esta não era apenas a história de um filho reencontrando sua mãe. Era a história de uma família se expandindo, se adaptando, aprendendo a amar de novas maneiras. Era uma história de redenção, de segundas chances e da incrível capacidade do coração humano de se abrir e crescer. Enquanto as luzes de Jaguariúna brilhavam ao longe, Tadeu soube que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, como uma família. Os meses que se seguiram ao reencontro de Tadeu e Zuleide foram uma dança delicada de adaptação e descoberta. Para Zuleide, cada dia trazia novos desafios e maravilhas. O conforto de um lar próprio,
as refeições regulares, as consultas médicas que lentamente restauravam sua saúde. Tudo era uma novidade após décadas de privação. Tadeu, por sua vez, mergulhou de cabeça na tarefa de reintegrar sua mãe à sociedade. Ele contratou os melhores médicos, terapeutas e assistentes sociais para ajudar Zuleide em sua transição. Mas mais do que isso, ele dedicou tempo. Tempo para ouvir as histórias que ela nunca pôde contar, para preencher as lacunas de sua própria história. Letícia, sempre o pilar de força da família, assumiu o papel de ponte entre os dois mundos. Ela ajudou Zuleide a navegar pelos códigos sociais da alta sociedade de Jaguariúna, enquanto simultaneamente educava seus filhos sobre compaixão e as complexidades da vida. Foi numa tarde ensolarada de domingo, cerca de 6 meses após o reencontro, que algo extraordinário aconteceu. A família Mendonça estava reunida no jardim da mansão para um churrasco. Zuleide, que aos poucos ganhava confiança em seu novo papel de avó, estava sentada numa cadeira de balanço, observando Enzo e Marina brincarem na piscina. De repente, sem aviso, Zuleide começou a cantar. Sua voz, rouca pelo tempo e pelas dificuldades, ainda carregava uma doçura melódica que imediatamente atraiu a atenção de todos. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, que tem medo de careta. Tadeu congelou, a espátula de churrasco suspensa no ar. Aquela canção era a mesma que ele se lembrava vagamente de sua infância, a melodia que o havia feito chorar naquela primeira manhã na praça. Lentamente, ele se aproximou de sua mãe, os olhos marejados. Mãe, ele sussurrou. Essa canção. Zuleide sorriu, seus olhos brilhando com memórias. Era a sua favorita, meu filho. Toda noite antes de dormir, você pedia para eu cantar. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Tadeu. Todas as emoções reprimidas, todas as perguntas não respondidas ao longo dos anos, tudo veio à tona. Ele caiu de joelhos diante de sua mãe, soluçando como uma criança. Zuleide, com uma ternura que só uma mãe possui, envolveu seu filho nos braços. Está tudo bem, meu menino, ela murmurou. Mamãe está aqui agora. Letícia, Marina e Enzo se aproximaram, formando um círculo ao redor de Tadeu e Zuleide. Não havia palavras necessárias naquele momento, apenas o poder curativo do amor familiar. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil, mas profunda ocorreu na dinâmica da família Mendonça. A canção de Zuleide havia desbloqueado algo em todos eles. Marina, inspirada pela história de sua avó, começou a usar sua arte para retratar as lutas dos menos favorecidos de Jaguariúna. Enzo, sempre o pragmático, propôs a criação de um aplicativo que conectasse pessoas em situação de rua com recursos e oportunidades. Tadeu e Letícia, vendo o impacto que a história de Zuleide tinha, não apenas em sua família, mas em todos que a ouviam, decidiram expandir suas atividades filantrópicas. A Uvas do Vale lançou uma nova linha de vinhos, chamada Canção de Zuleide, com parte dos lucros destinados a programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Zuleide, por sua vez, encontrou um novo propósito. Com a ajuda de uma assistente social, ela começou a visitar abrigos e centros comunitários, compartilhando sua história e oferecendo esperança àqueles que, como ela, um dia viviam à margem da sociedade. Um ano após o reencontro, a família Mendonça organizou uma grande celebração nos vinhedos da Uvas do Vale. Não era apenas uma festa, era um tributo à resiliência do espírito humano, à força do amor familiar e ao poder transformador da compaixão. Enquanto o sol se punha sobre os vinhedos, pintando o céu com tons de púrpura e ouro, Tadeu subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Ao seu lado estavam Letícia, Marina, Enzo e, é claro, Zuleide. Há um ano, Tadeu começou sua voz carregada de emoção. Eu pensava que tinha tudo. Uma família amorosa, um negócio bem-sucedido, uma vida confortável. Mas algo sempre faltava. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para Zuleide. Eu não sabia que o que faltava era uma parte de mim mesmo. Ele continuou, contando a história de seu reencontro com Zuleide.
não omitindo nenhum detalhe doloroso ou difícil. Falou sobre as lutas de sua mãe, sobre os anos de separação, sobre o milagre de se encontrarem novamente. Mas esta não é apenas a minha história, ou a história da minha mãe. Tadeu concluiu. É uma história sobre segundas chances, sobre o poder do perdão e sobre a capacidade infinita do coração humano de amar e curar. Enquanto Tadeu falava, Zuleide observava a multidão reunida. Havia rostos de todas as idades e classes sociais, funcionários da vinícola, membros da alta sociedade de Jaguariúna e até mesmo algumas pessoas em situação de rua que ela havia conhecido em suas visitas aos abrigos. Quando Tadeu terminou seu discurso, houve um momento de silêncio reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Muitos tinham lágrimas nos olhos, tocados pela história de redenção e amor. À medida que a noite avançava, com música enchendo o ar e o vinho fluindo livremente, Zuleide se viu cercada por sua família. Tadeu, com um braço ao redor de Letícia, sorria para ela com um amor que atravessava décadas de separação. Marina e Enzo, seus netos preciosos, riam e dançavam, suas vidas enriquecidas pela presença da avó que nunca esperaram ter. Naquele momento, sob as estrelas e entre as vinhas carregadas de uvas maduras, Zuleide sentiu uma paz que jamais imaginara possível. Sua jornada havia sido longa e dolorosa, mas cada passo, cada provação a havia levado a este momento perfeito. Ela fechou os olhos, deixando a brisa noturna acariciar seu rosto e começou a cantar suavemente. A mesma canção de ninar que havia desencadeado tudo, a melodia que havia atravessado o tempo para reconectar mãe e filho. Aos poucos, outras vozes se juntaram à dela. Primeiro Tadeu, então Letícia, Marina e Enzo. Logo toda a reunião estava cantando, suas vozes se elevando em uma harmonia de esperança e renovação. E assim, sob o céu estrelado de Jaguariúna, entre os vinhedos que haviam testemunhado tantas histórias ao longo dos anos, uma nova história estava sendo escrita. Uma história de família, de perdão, de amor, que supera todas as barreiras. A melodia de Zuleide, outrora uma canção solitária de saudade e arrependimento, agora se transformava em uma sinfonia de alegria e possibilidades. Era o som do amanhã, um amanhã cheio de promessas, de laços refeitos e de corações curados. Enquanto a música flutuava sobre os vinhedos e se perdia na noite, Zuleide soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que finalmente havia encontrado seu caminho de volta para casa.